9h26, tem entrevista agora aqui nos estúdios da Band News Difusora no nosso calendário especial sobre eleições 2024. Seguimos com a série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura da capital amazonense. Hoje conosco está aqui nos estúdios, junto comigo, junto com a Paula Littaife e com a Jenny Brissol, deputado Capitão Alberto Neto, que é pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo PL. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado pela gentileza de ceder parte do seu tempo e estar conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. Bom dia, Jenny. É sempre um prazer estar aqui na Band News para que a gente possa conversar com a nossa população, utilizar essa audiência maravilhosa que vocês têm para a gente mostrar o projeto de prosperidade que nós temos para o povo manauara. Deputado, a gente vai iniciar aqui então essa entrevista, ficar aqui até o fim do programa. Vamos direto já para aproveitar bem aqui o tempo. E a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer traz relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. É evidente que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma figura muito importante na sua pré-campanha e também na sua trajetória política, é o que o senhor passa para os eleitores, para a população em geral. E isso, de um lado, é muito bem visto pelo eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já olha e já pensa, já liga a imagem do senhor com ele para pensar em relação a eleições. Por outro lado, tem muita gente que olha e pergunta, poxa, mas se vê muito falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente quer projetos de Alberto Neto. Perfeito. E a pergunta que eu lhe faço é essa: qual é o seu projeto? O projeto do deputado federal, do capitão Alberto Neto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus, o que pensa para a capital amazonense, o seu projeto e não o projeto do ex-presidente Bolsonaro? Rafael, na política, o político tem que ter lado. Aquele político que fica em cima do muro, fica, como a gente chama de saboneteando ali, fica escorregadio, eu não respeito. Eu respeito. Ou você apoia o candidato A, o candidato B, o candidato C, você tem uma posição bem definida para que o eleitor possa fazer essa leitura correta, ver se você é um político coerente. O eleitor não respeita políticos incoerentes. Então eu tenho um lado, eu estou do lado do nosso ex-presidente Bolsonaro, eu sou do lado da direita, eu sou do Partido Liberal, isso é bem definido, eu deixo muito claro nas minhas redes sociais. Agora, lógico que só isso não resolve os problemas das pessoas. Eu tenho um projeto para a cidade de Manaus, estou no meu segundo mandato de deputado federal, já fui pré-candidato, ou fui candidato a prefeito em 2020, nós aperfeiçoamos o nosso programa e o programa hoje se chama Choque de Ordem. Você falou agora sobre o assunto do tráfico de drogas na nossa cidade, esse caso que parece um caso de cinema que envolve religião e a religião utilizada para traficar, e tivemos vítimas, como temos milhares de vítimas em todo o Brasil e inclusive, Rafael, semana passada eu estava lá na Feira da Banana. E atrás da Feira da Banana está uma verdadeira cracolândia. O centro da nossa cidade, que nós estamos aqui no centro, está virando uma verdadeira cracolândia em vários pontos. E a gente precisa desse choque de ordem para que as pessoas possam voltar novamente a frequentar o centro. Eu estava falando com os feirantes. Qualquer negócio sobrevive com a venda do produto. E para vender o produto precisa do cliente. Se o cliente não estiver presente nas feiras, o feirante não vai conseguir vender o seu produto. E hoje ele tem medo de andar pelo centro da cidade, medo de andar nas nossas feiras por causa dessa cracolândia que está se formando. Então a gente vai dar um choque de ordem, não só na segurança, um choque de ordem na saúde. A mãe hoje acorda 4 horas da manhã para pegar um papelzinho, Paula, um papelzinho para ter acesso a uma consulta médica. E quando ele tem essa consulta médica, o médico vai passar exames. E não tem laboratório na rede municipal, não tem parque de imagem que foi prometido pelo prefeito e não foi cumprido. Coisa simples de se fazer. Nós moramos na 5ª cidade, que é a mais rica do Brasil, é o 5º maior orçamento. Em 2025 vai ter um orçamento de 9,7 bilhões. Tem muito recurso para que a gente possa modernizar a nossa cidade. Então é choque de ordem na segurança, choque de ordem na saúde. Na educação nós vamos modernizar a nossa educação. Cada escola vai ter robótica. A gente estava falando aqui, eu estava assistindo o programa de vocês, estava falando sobre linguagem neutra. Nós vamos ter linguagem de programação. Nós vamos atualizar os nossos alunos para que eles possam viver os dias de hoje e nos ajudar a construir um futuro. O futuro estão com as nossas crianças, estão lá no ensino fundamental, que é de responsabilidade da prefeitura. Nós vamos colocar escolas cívico-militares na periferia, pegar esse exemplo que aconteceu com as escolas da Polícia Militar e transformou várias comunidades. Nós vamos trazer também essa boa prática para a nossa gestão. Então vai ter choque de ordem na mobilidade urbana, porque, imagina, 4 anos da atual gestão, nada foi feito na mobilidade urbana. Manaus está colapsando.
muito, assim, é uma cidade pujante, que tem um futuro brilhante, tem um orçamento maravilhoso, mas infelizmente nós temos péssimos governantes que fizeram muito pouco pela nossa cidade. O senhor falou sobre choque de ordem. A Prefeitura de Manaus foi alvo de uma operação da Polícia Federal na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, de contratos desta gestão e de gestões passadas, é importante aqui ressaltar, e também há suspeita envolvendo o repasse de recursos do governo do estado para a Prefeitura de Manaus, para o Asfalta Manaus, no qual foi prometida a mais de 10 mil ruas asfaltadas, mas nós não temos a localização dessas ruas expostas no site da Prefeitura de Manaus e foram repassados aí pelo menos mais de 600 milhões. O seu choque de ordem também vai para a área de infraestrutura? Paula, é necessário o choque de ordem na transparência. Manaus é a sexta cidade menos transparente, a sexta capital menos transparente do Brasil. Tenta entrar no site da prefeitura para colher informações. É muito difícil. Quando não tem transparência, Rafael, Jenny, existe a corrupção. É muito claro isso. Quanto menos transparente a gestão, mais corrupta é essa gestão. Então a gente viu cenas de pessoas carregando dinheiro vivo dentro da secretaria. Há uma falta de transparência na questão do Asfalta Manaus. O governo repassou, acho que, se eu não me engano, mais de 500 milhões para a prefeitura. Foram prometidos 10 mil ruas asfaltadas. A prefeitura informa em torno de um pouco mais de 2 mil ruas asfaltadas. Então, de 10 mil para 2 mil é uma diferença muito grande. Você falou do lixo. Olha, é uma verdadeira vergonha. A nossa cidade tem praticamente um lixão a céu aberto. A polêmica lá do Tarumã, da confusão lá dos flutuantes, que também precisa de um choque de ordem ali, precisa ter liderança para organizar esse processo, coisa que o atual prefeito não tem pulso, não tem liderança. Quem mais polui o Tarumã não são os flutuantes. Quem mais polui o Tarumã é o nosso lixão. É a Prefeitura de Manaus que polui, que sai o chorume, que vai para os nossos igarapés, o igarapé deságua no Lago do Tarumã. Então, há uma necessidade de um choque de ordem em todas as áreas e infraestrutura principalmente. O prefeito consegue quase 2 bilhões de empréstimo. E nesses empréstimos, todos falavam sobre infraestruturas, grandes obras, complexos viários. Nada foi feito. Então, por que ele pegou esse dinheiro nosso, da nossa população, nós que vamos pagar esse empréstimo, e foi utilizado para custeio? Enquanto Manaus está colapsando, a gente não tem um complexo viário que sai ali de Djalma Batista, que entra para os bairros, sai da Constantina, entra para os bairros, a gente tem que fazer um retorno. Isso faz com que o trânsito fique cada vez mais lento. Você passar 2 horas para chegar em casa é muito triste. É 2 horas a menos que você está sem a sua esposa, sem o seu filho, colocando Manaus numa péssima qualidade de vida. Para candidato, a gente sabe que, às vezes, dentro do projeto do âmbito municipal, é necessário um alinhamento com o governo federal, né, que envia recursos, que apoia, principalmente quando se tratam de desastres climáticos, por exemplo, como a gente viveu ano passado. Considerando que o senhor representa o ex-presidente, né, que é opositor ao atual presidente, como que o senhor pretende governar Manaus não tendo um alinhamento partidário, pelo menos vou abordar dessa forma, e se o senhor teme que, de alguma forma, isso dificulte o seu trabalho, caso o senhor seja eleito? Olha, vamos lembrar, Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil, o orçamento de 2025 é 9,7 bilhões. Então, temos muito recurso. As transferências do governo federal para o município são transferências constitucionais, então não tem interferência política em relação a isso. Lógico, tem projetos como o projeto de habitação, que é importante você levar o projeto, a prefeitura fazer o projeto e tentar capitanear recursos do governo federal. Isso nós vamos fazer de maneira institucional, independente de quem está no ministério, de quem está no governo. Nós podemos capitanear recursos também dos bancos internacionais, do Banco Mundial, como foi feito no passado, no Prosamin. Acho que a prefeitura pecou muito na falta de projeto. A Prefeitura de Manaus não tem um projeto para fazer essa captação de recursos. Mostrar que Manaus, que é o coração da floresta amazônica, nós temos tudo para dar um exemplo de sustentabilidade. E aí a gente
E aí a gente consegue com mais facilidade capitanear esses recursos. Mas sem projetos a gente não tem acesso a esses recursos. Nós vamos ter secretarias especializadas em projeto para voltar à limpeza dos nossos igarapés. Nós vamos colocar a indústria do lixo em ação. O lixo vai virar não um problema, mas sim uma riqueza para o nosso povo. Nós vamos trazer a questão educacional, que é muito forte, o lixo seletivo, transformando isso em moeda, em cashback, para que a pessoa possa trocar por alimento. Vamos viver um novo momento na cidade de Manaus. E lembrando que daqui a mais 2 anos temos novas eleições. Então, lembra que a popularidade do atual presidente está ladeira abaixo. Nós vamos voltar em 26 muito forte, por isso que as eleições de 24 é muito importante, para fortalecer a direita em todo o país, inclusive na cidade de Manaus. Aproveitando que o senhor falou em popularidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Manaus aqui para apoiar a sua candidatura também, né? Teve até aquela questão de saúde. Considerando a presença dele aqui, como é que o senhor avalia o seu desempenho eleitoral, né? Se esperava que o senhor decolasse, né? Que o senhor aumentasse ali a quantidade de pessoas que têm a intenção de votar no senhor, a partir do momento que ele apresentou, que ele apoiou a sua candidatura, que ele esteve aqui para fazer isso. Né? Queria aproveitar até, deputado, porque teve muito comentário de que o evento acabou tendo menos pessoas do que era o esperado, de acordo com o local que foi escolhido, com cerca de 10 mil lugares disponíveis, né? Eu queria que o senhor avaliasse também, dissesse como que o senhor avalia que foi aquele evento. Rafael Jenny, o evento foi um sucesso. Nós tivemos ali em torno de 6 mil pessoas, 6, 7 mil pessoas, de maneira voluntária, ninguém pagou nada, não tinha pessoas comissionadas, porque quando a prefeitura lota um evento, são os comissionados da prefeitura. Quando o Estado faz um evento, são os comissionados do Estado. Quem estava presente, os 6, 7 mil pessoas ali, as pessoas vieram de cada canto da nossa cidade de maneira voluntária, pegaram o seu ônibus, sua moto, o seu carro e enfrentaram esse caótico trânsito. O evento foi às 19 horas e conseguiram chegar. Tinha pessoas, a gente estava acabando o evento e tinha pessoas chegando ainda no evento. Então, acredito que foi um sucesso. Eu comecei a minha campanha com 7 pontos, mais ou menos. Agora tem a pesquisa Quest me deu 15. A pesquisa Atlas, que é da CNN, me colocou com um empate técnico já. Então, há um crescimento diário da minha pré-candidatura. Isso mostra a força da direita, dos nossos projetos, do presidente Bolsonaro. Agora, como eu estava comentando aqui nos bastidores, comunicação não é algo fácil. A gente precisa estar fazendo essa repetição, então agradeço ser chamado aqui pela Band News para mostrar que o candidato da direita tem nome, o candidato do presidente Bolsonaro tem cara, tem nome, é o capitão Humberto Neto. Eu queria só aproveitar também. Pré-candidato, desculpa. Pré-candidato. Queria aproveitar agora, capitão Humberto Neto, para falar um pouquinho sobre questões que até os nossos ouvintes estão levantando aqui. Né? O senhor falou mais cedo sobre a questão de ter um lado, de ter uma posição, um posicionamento, e acaba que esse posicionamento, ele fala muito para os eleitores quem é o candidato, quem é o pré-candidato em que eles vão confiar ou não, e isso vale para todos os pré-candidatos e pré-candidatas, enfim. E aí algumas questões polêmicas são abordadas. Por exemplo, algumas pessoas estão questionando, poxa, queria que o capitão desse aí um posicionamento de algumas decisões que consideramos mais polêmicas. Por exemplo, na votação em relação à manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, o senhor votou contra essa manutenção. E aí estão pedindo um posicionamento do senhor. Em relação, por exemplo, à questão da PL das fake news, o senhor também votou contra contra o PL, contra o projeto de lei, inclusive divulgou bastante isso, e as pessoas cobram essas posições. Aí a gente tem o espaço aberto aqui para você falar. Sobre a prisão do Chiquinho Brazão, é manter a coerência. Eu fui contra também a prisão do Daniel Silveira, porque existia um vício de constitucionalidade. Nós temos que ser escravo da nossa Constituição. Não é o que eu quero, apenas o que eu acho, mas o que está previsto na lei. Então eu tenho que ser coerente. Então, como eu fui coerente, fui contra a prisão do Daniel Silveira, apesar de você não concordar, mas o que o ministro Alexandre não concordar com o posicionamento político de A, ou de B, ou de C, se fosse uma pessoa do PT lá, tivesse nessa mesma situação, eu votaria do mesmo jeito, contra. Porque na minha visão, na minha leitura, o ministro Alexandre de Moraes cometeu um abuso de autoridade. Ele foi contra os aspectos da nossa Constituição, lá que está no artigo 53, na imunidade parlamentar, como foi com o Daniel Silveira, e foi
foi também com o Chiquinho Brazão, que eu nem conheço, eu nunca nem falei com esse Chiquinho Brazão, não tenho contato nenhum político com ele, porém eu tinha que manter minha coerência. O ministro Alexandre de Moraes cometeu, na minha visão, um abuso de autoridade, ele foi contra a Constituição Federal e por isso que votei a favor da minha consciência. Em relação ao qual era o outro, era sobre o fake news. Foi o veto 46 que na Lei de Segurança Nacional, que o presidente Bolsonaro vetou o artigo que cria a questão das fake news. Nós precisamos discutir isso em um outro projeto, mas do jeito que estava no artigo é muito perigoso. Por exemplo, se a minha mãe recebe uma notícia, o jeito que estava lá no texto, minha mãe recebe uma notícia, e se ela compartilhar essa notícia de boa fé, minha mãe poderia pegar uma pena de prisão de 5 anos. E aí, quem vai definir o que é fake news? Esse governo? Esse governo está querendo criar um Ministério da Verdade. Nós tivemos agora o caso do Rio Grande do Sul, que as carretas estavam sendo paradas, estavam sendo autuadas, carregando doações, e o SBT até divulgou isso, né? Desculpa, até estar falando outros concorrentes aqui. E divulgou, e nós divulgamos também, e o governo insistiu, outra emissora disse que era fake news, que não era. Então há uma confusão. Então quando não está bem tipificado o crime, você vai punir inocentes. Por isso que o presidente Bolsonaro vetou e nós lutamos para manter esse veto. Não, lógico que nós não somos favoráveis às notícias falsas. Ninguém quer notícias falsas. Imagina, os políticos são os mais prejudicados, né? Em relação que nós somos vitrines, as pessoas inventarem notícias contra a gente. Então nós somos contrários às notícias falsas. Mas do jeito que estava tipificado na lei, era muito perigoso em relação à nossa democracia, à liberdade de expressão. Por isso que nós achamos mais prudente manter esse veto do presidente Bolsonaro. Pré-candidato, a gente vai falar agora sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, já que o senhor tocou neste assunto. O governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre, eles são bolsonaristas. O governador do Rio Grande do Sul, não. Do MDB, Eduardo Leite, mas ele é muito mais PSDB, ligado. Né? Mas eles são muito ligados ao Bolsonaro, tem essa ligação. A população do Sul é mais bolsonarista, né? O governador, assim, minha visão que eu vejo que ele Na nossa análise, como jornalista, a gente vê todas as ações do Eduardo Leite e do Sebastião Melo do MDB, Eduardo Leite é do PSDB. A gente vê, a gente analisa enquanto jornalista, agora a gente vai falar da liberdade de expressão, a gente vê ele muito mais ligado para a direita bolsonarista do que para a esquerda ou centro. Muito mais, pelo menos é o que a gente avalia. E dentro dessa lógica do bolsonarismo, há a defesa, muitas vezes, da flexibilização de leis ambientais para, em tese, aumentar o desenvolvimento. Foi isso que Sebastião Melo fez, e principalmente Eduardo Leite. Lembrando que Sebastião Melo, mesmo sendo MDBista, na pandemia, ele seguiu muito Bolsonaro em relação ao coronavírus. Ele foi a favor da abertura total do comércio e muito contrário, inclusive, à vacina. Isso está no Google. Ele defendeu que as pessoas, inclusive, avaliassem essa questão da vacina. Dentro do bolsonarismo, mesmo quem não é do partido Bolsonaro, existe o negacionismo científico e climático. Discordo, mas eu respeito. Vamos lá. Então, com base na sua discordância, eu queria saber quais são os pontos no seu futuro plano de governo para conter os efeitos da crise climática no Amazonas e Manaus, principalmente considerando o fato de que nós temos por aí pesquisas que apontam uma perspectiva, um cenário de uma das maiores vazantes da Amazônia. Sim. Paula, é muito cruel, nós que vivemos aqui no Amazonas, parece que o peso climático do mundo está sobre os nossos ombros. E pouco nós temos contrapartida em relação a isso. Por isso que na minha fala passada, eu falei a questão do lixo, da questão da sustentabilidade. Eu acho que Manaus pode aproveitar esse gancho de uma cidade sustentável para atrair novos recursos internacionais, ou do Fundo Amazônico, ou do Banco Mundial, do que o mundo
o discurso mundial é sobre as questões climáticas e sempre envolve a preservação da floresta amazônica. E nós vamos tentar utilizar esse discurso ao nosso favor, de maneira prática, pragmática. Eu lembro agora, e aí a gente volta de novo à gestão municipal, se eu não me engano foi o Ministério Público, que solicitou o plano de drenagem da cidade de Manaus, que não tem plano. Inclusive, eu tenho denunciado que a atual gestão asfalta a rua sem fazer a questão técnica da drenagem da rua. Então, se a gente tivesse uma chuva como teve no Rio Grande do Sul, Manaus ficaria um caos até pior, porque nós não fazemos a questão da topografia, a questão da drenagem, que é um dos aspectos do saneamento, porque quando chove, a água precisa escorrer. Se ela não escorre, aí ela traz problemas nos esgotos, problemas de saúde pública, e a atual gestão não planeja a nossa cidade para isso. E nós vamos planejar. Nós vamos preparar a nossa cidade para essas questões climáticas, tanto para a questão da seca, que aí a gente não pode fazer muito, mas nas questões das grandes chuvas, a gente precisa fazer as drenagens, o escoamento através dos nossos garapés, através das nossas ruas, para os nossos rios. Isso vai facilitar e evitar diversos desastres, salvar vidas, é isso que a gente precisa. Projetar a nossa cidade para o futuro, salvando vidas. Eu acredito, então, que a seca e a vazante não há muito que a prefeitura fazer em relação... Porque acontece, a seca, o que a gente precisa para reduzir o impacto são dragagens nos nossos rios, principalmente no Rio Madeira, o que mais sofre. Inclusive, o governador, de maneira muito sábia, já foi ao governo federal para antecipar as dragagens, para que a gente não espere vir a tragédia para depois tomar uma ação. Isso retarda muito. Por exemplo, tinha indústria que estava querendo já sair daqui, não por causa da reforma tributária, não por causa da questão de competitividade, mas sim pela questão da logística, com medo que na próxima seca os insumos não chegassem. Se o insumo não chega, ela não consegue produzir, não consegue vender. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho das suas propostas para educação, considerando que a gente tem algumas situações recorrentes aqui e a situação das creches também aqui em Manaus. Jânio, primeiro um diagnóstico. Nossa cidade tem um pouco mais de 7 mil vagas em creche. Isso não atende nem 10% da nossa necessidade. Lembrando, mais uma vez, Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil. Se você pegar a 6ª cidade mais rica, que é Curitiba, tem uma população menor do que Manaus, então tem um orçamento menor, tem uma população menor, em torno de 1.800.000 habitantes. Manaus tem um pouco mais de 2 milhões, Curitiba 1.800.000 habitantes. Sabe quantas vagas em creches nós temos em Curitiba? 55 mil vagas. Enquanto Manaus tem um pouco mais de 7 mil. Isso faz com que a mãe deixe o seu filho com o vizinho, deixe seu filho com um parente. E eu, como policial, já presenciei várias tragédias com as nossas crianças por causa dessa triste situação da nossa cidade. Nós vamos dar um choque de ordem também em relação às creches. Vamos fazer parceria público-privada para a gente tentar, de maneira imediata, aumentar o número de creches, e não tem jeito, nós temos que construir creches em cada ponta da nossa cidade. A gente não pode deixar os nossos filhos sem um lugar seguro para que eles possam estar enquanto o pai e a mãe trabalham. Na educação municipal, nós vamos atualizar nossa educação. Eu falei no início, nós vamos colocar robótica em todas as escolas. Um kit de robótica em cada escola custa em torno de R$100 mil. A gente tem um pouco mais de 500 escolas municipais. 50 milhões você resolve. Só se o prefeito economizar o dinheiro que ele gasta com tinta na nossa cidade, a gente já consegue fazer um grande investimento na educação. Tanto, aí a gente vai alinhar a robótica com linguagem de programação. Imagina, hoje a nossa vida está aqui, está no celular. Quem não está nos assistindo, a nossa vida está no celular hoje. Inclusive, nós temos um plano para a saúde, que eu vou falar depois, de gestão, na verdade, envolve saúde, que é Manaus na palma da nossa mão. Você não vai precisar acordar 4 horas da manhã para marcar uma consulta. Você vai marcar a consulta pelo teu celular. É assim que é feito no
no privado, você tem plano de saúde, você marca tua consulta pelo celular, e na prefeitura também, você vai marcar pelo teu celular. Nós vamos levar dignidade para o nosso povo. Deputado, a gente... E ainda, desculpa, pode falar. E a implementação das escolas cívico-militares também está no nosso programa de governo, é um pedido da população e nós vamos fazer. A gente também está conversando com os pré-candidatos e pré-candidatas sobre as conjunturas políticas que envolvem esse período de pré-campanha. Como a gente costuma falar, na política boi voa, política é nuvem, aquelas frases que são muito clichês em relação à política. O senhor, recentemente, precisou via público, não só o senhor, mas também o presidente do partido aqui no Amazonas, o Alfredo Nascimento, para afirmar que não existe possibilidade do senhor não ser candidato, não correr, não participar dessa corrida à Prefeitura de Manaus. Inclusive, falando que não pretende ser vice, que não assumiria uma Secretaria de Segurança Pública, e a gente queria lhe perguntar nesse momento, o que disso acaba sendo verídico, o que significa essas afirmações, por que virar público e ter que afirmar que é pré-candidato, e existe alguma possibilidade do senhor não ser um desses players à corrida à Prefeitura de Manaus para compor uma outra chapa como vice, para compor um outro governo, por exemplo? Rafael, eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus e não existe essa possibilidade de desistência. O presidente Bolsonaro esteve aqui em Manaus para fazer esse pré-lançamento da nossa pré-candidatura, então ficou muito claro a minha posição. Agora, lógico, eu estou disputando. Nós temos o Roberto Cidade, que é o candidato do Wilson Lima. Nós temos o atual prefeito, que também tem uma máquina poderosa da prefeitura. Tem outro candidato que é o candidato do Lula, né? Tem dois candidatos do Lula, né? O atual prefeito e o Marcelo Ramos. Só que o atual prefeito, ele gosta de esconder. Não estou com o Eduardo Braga, não estou com o Omar, não. Vamos colocar essa peste aí no Marcelo Ramos, né? Que eu acho uma covardia. Acho que ele tem que ser claro, como eu falei no início. O político tem que ter posição. Não dá para ficar em cima do muro querendo enganar a população. Então, o atual prefeito tem os líderes do Lula lá na sua gestão. O senador Omar e o senador Eduardo Braga. Então, há uma guerra. Você entra numa pré-candidatura dessa, você recebe ataque de todos os lados. Como eu não tenho nenhuma máquina, o nosso presidente Bolsonaro está fora do poder, então a gente não tem máquina nenhuma para poder fazer uma divulgação bem ampla e mais contundente. E aí nós só vemos esses ataques, eu tenho que vir a público, tentar me justificar. Às vezes eu estou no restaurante, Rafael, é muito triste isso, eu fico pé da vida, às vezes a pessoa chega, me abraça, capitão, por favor, não desiste da sua eleição, não. Eu falei, como assim? Eu nunca falei que eu desisti, mas não foi uma, nem duas, nem três. Várias vezes as pessoas vieram me abordar pedindo para eu não desistir, porque nós precisamos de um candidato de direita, um candidato do presidente Bolsonaro. A volta do projeto da direita ao poder passa pelas eleições de 2024, passa pela essa eleição. Manaus é uma cidade muito estratégica da região norte, a principal cidade. Pré-candidato, eu queria só que o senhor comentasse também aquela especulação sobre o delegado Péricles, que também é do PL, e foi cotado ali em algumas... Na verdade, foi uma especulação, né? Dizem que é informação de bastidor, mas foi uma especulação de que ele seria vice do Roberto Cidade. Sim, não existe essa possibilidade, está muito claro. Nós temos um pré-candidato bem definido, com apoio da nacional, com apoio da estadual. Essas outras conjunturas, essas outras informações é para destabilizar a minha campanha. É uma guerra eleitoral. Então aparecem as informações, lógico, não estou dizendo que o repórter está mentindo, não, é porque ele recebe essa informação de bastidor com o intuito de me atacar. Mas que isso não existe, deixando claro, sou pré-candidato da direita, do Partido Liberal, do presidente Bolsonaro. Nós vamos manter a nossa pré-candidatura e lá até 5 de agosto nós vamos lançar na convenção a nossa campanha, nós vamos ter um vice, vamos aumentar a nossa chapa, se Deus quiser, estamos fazendo articulações políticas aí, estamos crescendo. Falei, eu comecei com 7, na pesquisa Quest me dá 15, tem pesquisas que dá 15,8, a pesquisa da Atlas já me coloca em parte técnico, então cada dia nós crescemos mais e vamos vencer essa eleição. Pré-candidato, eu queria falar de um assunto que a direita considera como ideológica, mas é acima de tudo uma questão humana e também uma questão em que a lei permite, ou seja, está dentro da lei.
A Prefeitura de Manaus, por muitos anos, apoiava o casamento, vou fazer a correção, a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo e pessoas trans. Há muitos anos. Sempre apoiou com a parceria da OAB Amazonas e também com o governo do Amazonas. O governo do Amazonas, mesmo tendo o governador Wilson Lima, que é apoiador de Bolsonaro, mantém esse apoio à união estável, homoafetiva, e a OAB também. A Prefeitura de Manaus retirou no ano passado, não deu explicações, mas retirou o apoio a cerimônias onde ocorrem as uniões homoafetivas. O senhor, se for prefeito de Manaus, vai manter a retirada ou o senhor vai retornar? Paulo, nós vamos manter a retirada. Acho que a Prefeitura precisa cuidar do que está faltando. Está faltando creche na nossa escola, está faltando infraestrutura, a cidade sofre com mobilidade urbana, está faltando uma saúde de qualidade para o nosso povo. Então, as pessoas homoafetivas vão ter uma cidade digna, segura para morar. Essa questão de casar ou não casar, acho que não é questão da Prefeitura, não. Acho que vamos manter, acho que dessa vez o prefeito acertou e nós vamos transformar a nossa cidade, uma cidade segura para todos. Hétero, homo, não importa. Nós vamos ter uma cidade digna para se viver. Mas e como se houver o governo do Amazonas mantendo esse apoio, que era um recurso que, segundo o presidente da OAB, não era um recurso tão alto, mas era uma forma de você dar igualdade para que as pessoas do mesmo sexo, assim como os heterossexuais, também tenham esse direito de ter o apoio da Prefeitura, porque hoje a Prefeitura mantém o apoio às uniões entre heterossexuais, só tirou dos homossexuais. Como se houver essa disparidade na desigualdade de apoio financeiro? Paula, em relação ao governo do Estado, acho que tem que perguntar ao governador por que ele utiliza o recurso público para esse tipo de casamento. Nós queremos construir uma cidade que tenha apoio para todos, melhorar o ambiente da nossa cidade. Eu falei da segurança, falei da saúde e de oportunidades. Manaus precisa ser uma cidade amiga do empreendedor. Acho que precisa ter mais essa capacidade que nós temos, essa cidade pujante, precisa ser mais amiga do empreendedor. Hoje você quer conseguir uma obra na Prefeitura, tu passa um ano para conseguir uma licença. Isso afeta os nossos empregos, os possíveis empregos. E emprego para homo, emprego para hétero, não importa. É o emprego que dá dignidade para a sua família, para que ele possa levar o recurso, levar o seu pão e possa crescer, possa prosperar. É essa cidade que nós vamos construir, uma cidade de prosperidade para todos, com respeito a todos e com dignidade. Isso aí você pode contar comigo. Mas em relação a recurso para casamento, nós vamos colocar esse recurso para construir novas creches, trazer equipamento para os hospitais. É isso que a nossa cidade está precisando. Bom, são 10 horas em ponto, assim a gente chega ao final de mais uma edição aqui do Band News Amazônia, primeira edição, hoje com esta entrevista especial com o pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Quem está conosco hoje, quem esteve conosco, foi o capitão Alberto Neto do PL, a quem eu agradeço mais uma vez por gentilmente ter cedido parte do tempo. A gente sabe da correria, mas foi importante estar aqui para falar com a população, falar conosco sobre projetos e sobre o que pensa para Manaus. Muito obrigado, pré-candidato, deputado federal, capitão Alberto Neto. Obrigado, Rafael, obrigado, Paulo, obrigado, Jenny. Nós temos uma pré-candidatura bem definida, não existe essa possibilidade de desistência e nós vamos dar um choque de ordem na nossa cidade. Eu sei que você que está nos ouvindo sabe que a nossa cidade está bagunçada, uma liderança fraca que tem prejudicado o nosso povo, mas que vai vir um novo tempo de ordem e de prosperidade.